O consumo do álcool pelo homem é tão antigo quanto a civilização. Já na Bíblia consta que, ao chegar em terra firme após o dilúvio, Noé plantou uvas, fez o vinho e tomou um porre. O álcool foi considerado profano na Idade Média, mas ocupou lugar de sagrado em outros tempos. Era presença fundamental nos cabarés franceses, onde floresciam as ideias revolucionárias, assim como foi importante no controle de epidemias, nas conquistas de guerra e na produção de grandes obras da literatura. Com a Revolução Industrial, a produção e o consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito e começaram a aparecer leis para restringir a sua expansão. Hoje, o álcool, apesar de ter seu consumo estimulado e glamourizado por um lado, é tido como um dos problemas principais de saúde pública. Nesta série sobre as drogas no mundo contemporâneo, o psiquiatra Arthur Guerra discute os usos e abusos que fazemos do álcool, essa droga legalizada. Obviamente que nós não somos nem um pouco contra o uso de álcool. Eu vejo que alguns dos senhores e das senhoras estão usando de forma social, moderada. Espero que até o final da minha apresentação continue assim. O que é o álcool? O álcool é a única droga que existe no mundo, é uma droga legal, como o tabaco também é uma droga legal. É a única droga que existe há milhares de anos, vai continuar existindo por milhares de anos, e é a única droga que a pessoa pode consumir durante a vida toda, todos os dias, e isso não dá uma complicação nenhuma. Algumas pessoas, mais ou menos aí entre 12% e 15%, por terem bebido muito, vão ter um quadro chamado quadro de dependência, é o alcoolismo. Essas pessoas não vão poder consumir, de forma geral, mais álcool, ou vão consumir com um controle muitíssimo maior. Ao ingerir uma quantidade moderada, uma quantidade pequena de álcool, todos nós vamos ter uma sensação de bem-estar. Essa é a principal razão pelo qual o álcool ele é companheiro, ele está presente em todas as celebrações. Por quê? O que o álcool faz? O álcool dá uma diminuição da ansiedade, o álcool faz com que a pessoa se sinta um pouco mais relaxada, muitas vezes faz com que a conversa fique mais solta, a pessoa fica mais loquaz. Aquele rapaz que é mais tímido fica um pouco menos tímido. A moça que é um pouco mais recatada se sente mais solta também. Não há problema algum em relação a isso. Qual que é a complicação? A complicação é quando esse uso de álcool, que é um uso de álcool moderado, ele começa a ficar mais forte, ele começa a ficar exagerado. Foi no ano de 1952, com a primeira edição do DSM, Manual Estatístico de Transtornos Mentais, que o alcoolismo foi classificado como doença. Mas só em 1967, o conceito de doença do alcoolismo foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. A dependência de álcool foi caracterizada pelo uso compulsivo de bebidas alcoólicas e pela manifestação de sintomas de abstinência após a cessação do uso de álcool. Em 2003, a OMS determinou um padrão moderado de consumo de álcool para pessoas saudáveis, que não deve ultrapassar de 30 gramas por dia, o que corresponde a 3 copos de chope ou apenas uma dose de destilado. Algumas pessoas vão tendo essa sensação de bem-estar com o álcool e, de forma absolutamente inconsciente, vão usar o álcool como se fosse uma muleta, como se fosse uma bengala. Então, alguém que está chateado porque tem um problema na família que não consegue resolver, um problema crônico, às vezes uma doença, está triste, vai usar o álcool como se fosse um remédio antidepressivo. Pior que ele funciona. Ele funciona por mais ou menos 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e ele faz um efeito que dá uma certa anestesia. I bet daily friendship with that bottle attracts more people to advertising than any salary you could dream of. That's why I got in. You don't know how to drink, your whole generation. You drink for the wrong reasons. My generation, we drink because it's good. Because it feels better than unbuttoning your collar. Because we deserve it.
We drink because it's what men do. What about shaky hands? I see a lot of that too with you boys. No joke. Your kind, with your gloomy thoughts and your worries, you're all busy licking some imaginary wound. Então, esse uso de álcool, inicialmente com controle, de repente ele passa a ser descontrolado. E todas as vezes, 100%, quando a pessoa tem esse uso sem o controle mais, ela apresenta três fatores. O primeiro fator é uma onipotência. O que é essa onipotência? O indivíduo fala assim, imagina, doutor, eu paro de beber quando eu quiser. Eu tenho controle sobre isso. O segundo fator é uma negação. Doutor, imagina, de forma alguma, eu não tenho problema sobre isso. Minha mulher está me trazendo aqui, ela é uma chata. Eu não tenho problema algum. E o terceiro fator, também ligado à psicanálise, é uma projeção. Tá bom, eu bebo porque a minha esposa é muito chata. Ela é muito chata. Eu tenho que beber para eu poder aguentar, para eu poder suportar essa situação. Dúvida principal. Por que na mesma família, com a mesma educação, mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo ambiente, por que alguém vai ter um risco, vai ter uma tendência para consumir mais bebida alcoólica e o seu irmão, sua irmã, vai ter uma tendência menor? A gente consegue entender que as pessoas ficam com uma dependência do álcool depois de um uso crônico, depois de um uso intenso, depois de um uso de muitos anos. Mas por que aquela pessoa vai ter a dependência, a gente não sabe. A gente sabe que o fato de beber mais aumenta o risco para ter a dependência. Mas por que aquela pessoa ela gosta de beber mais? Provavelmente é porque ela tem mais enzimas no fígado que metabolizam o álcool de forma mais agradável. Então, quem tiver o primeiro contato com o álcool, se dá o nome de batismo, em geral, em São Paulo, aos 14 anos de idade. Esse primeiro contato com o álcool, ele vai dar uma resposta de como que o organismo daquela pessoa reage em relação à ingestão de bebida alcoólica. Muitas vezes, reage de forma positiva. Ótimo, por isso que ele continua a beber. Mas tem algumas pessoas que reagem de forma negativa. A mãe, alcoolizada, misturando medicamentos, misturando remédios com bebida alcoólica. Mom, are you sick? Perde totalmente o controle e agride a filha sem nenhuma justificativa. I did my homework, that's all I wanted to tell you! Essa é uma cena triste, mas é provável que alguns dos senhores e das senhoras tenham vivenciado nas casas de vocês, na história de vocês, uma cena assim. 10% da população, de cada 10 pessoas, uma tem um problema com álcool dessa forma. É provável que nós todos tenhamos vivenciado uma situação dessas nas nossas casas. Por isso que é um assunto tão grande de saúde pública. O que é a dependência? Dependência é quando a pessoa ela não consegue mais beber de forma moderada, não consegue beber de forma que dê prazer. Ao contrário, a falta do álcool dá um desprazer para ele ou para ela. No grau máximo, a pessoa acorda de manhã, na verdade ela não acorda, ela é acordada pela falta do álcool. Nesse grau máximo, ela está suando, ela está trêmula, porque quando o sangue começa a diminuir o álcool, ele tem que voltar a beber, senão ele treme. Vai buscar a primeira ingestão de bebida alcoólica.
Alguns alcoolistas já têm um quadro chamado uma gastrite alcoólica e vomitam aquilo que eles acabaram de beber. O filme Despedida em Las Vegas retrata a história de um homem que sofre de alcoolismo e que, após perder o emprego, a família e os amigos, vai para Las Vegas para beber até morrer. Mesmo quando tenta parar, ele sofre com as reações de abstinência. Just on the back of the check, please. What, can't you just cash it as it is? I'm sorry, sir. Is there a problem? To tell you the truth, I'm a little shaky right now. I had brain surgery. Why don't I go get some lunch? And then, well, come back and take care of it then. Festas, baladas, namoro, sexo, tudo regado a muito álcool. Pesquisas mostram que o consumo de álcool entre os adolescentes brasileiros vem crescendo de forma assustadora. O prazer, o entretenimento, estão cada vez mais associados ao uso de bebidas alcoólicas, abrindo caminho para a dependência. Diversos países têm criado leis para restringir o consumo alcoólico. A lei seca proíbe dirigir após a ingestão de álcool. E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente considera um crime vender, fornecer, ainda que gratuitamente à criança ou adolescente, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica sob pena de detenção. Mas a realidade infringe a lei e desafia a saúde pública. A lei é super clara, né? O jovem não pode beber álcool. Por que não pode beber álcool? Porque o cérebro dele não está maduro. Os neurônios estão se dividindo ainda. O cérebro dele está em plena expansão. Ele vai ficando maduro. Um moço, uma moça de 14 anos de idade, tem o seu cérebro em crescimento. Não precisa ser médico para entender que a entrada de álcool no cérebro não vai ajudar no crescimento, na expansão, na maturação desse cérebro. Mas os jovens insistem em cada vez mais cedo fazerem uso de bebidas alcoólicas. A lei que nós temos no estado de São Paulo, que provavelmente em 2016 deve ser para o Brasil todo, é o seguinte: o menor de idade não pode, em hipótese alguma, em algum lugar que não seja a casa dele, fazer uso de álcool. Ele não pode nem que o pai fale assim: olha, ele é meu filho, quem manda nele sou eu e eu autorizo que ele beba. Se ele fizer isso, o pai fizer isso num restaurante, num clube, numa boate, em qualquer lugar público, o dono do bar vai ser multado, o dono do restaurante vai ser multado. Essa é a lei. E a lei ela veio para ser efetivada. Evidentemente que precisa de uma fiscalização maior, isso leva mais tempo, mas a lei é clara e a lei não deve ter uma retroação em relação a isso. Mas se a lei é clara, por que eles bebem? Eles bebem porque eles querem ter as experiências. Ele está tendo contato, ele está crescendo, ele quer ter uma experiência amorosa, quer beijar, quer ter relação sexual, tem vontade de dirigir o carro, mesmo sem carteira de motorista, e tem a possibilidade de fazer uso de álcool. Com quem que ele faz isso? Em geral, ele faz isso com os amigos mais próximos. Em geral, os jovens fazem isso nas próprias casas deles. Muitos vão ter uma reação positiva, uma minoria vai ter uma reação negativa em relação a isso. Nós vamos dividir em dois grupos já, os meninos e as meninas. Aos meninos, desde os 14 anos de idade aos 15 anos de idade, quando tiverem esse contato com álcool, vai ser tolerável esse contato, especialmente pelos familiares. Muitas vezes o pai pensa da seguinte forma: puxa, é melhor que ele tenha esse contato com álcool
Em casa, sob a minha supervisão, ele não vai ficar alcoolizado, ele só vai ter esse contato com álcool. Algumas vezes esse jovem pode ficar embriagado. Sim, pode ficar embriagado. Isso é tolerável, isso não é aceitável, né? Oba, que bom, meu filho ficou embriagado. What the hell is going on here? More kids came than I thought were gonna come. Yeah, I should say so. There's like 25 kids here. Mom's not gonna be home till 1. It's not that big a deal. Maybe it's not a big deal to you. It's a big deal to me. Having drunk minors in the house is a liability. No one here is drunk. Oh my God. As moças também vão ter contato com álcool. E as moças vão ter o contato com álcool já num quadro um pouco mais grave. As moças vão ter o contato com álcool num ambiente onde cada vez mais as moças disputam com os rapazes mesmas posições. Diferente do passado, as moças elas tentam se aproximar e muitas vezes se aproximam e ultrapassam os rapazes em diversos cenários. Um deles é no consumo de álcool. E o que acontece em relação a isso? Muitas vezes, as moças têm menos enzimas que metabolizam o álcool no fígado. Então, a mesma quantidade de álcool que a moça bebe dá um impacto maior do que a mesma quantidade de álcool que o rapaz bebe. Então, ela fica alcoolizada mais cedo. Ao ficar alcoolizada mais cedo, evidentemente, ela fica mais exposta a riscos. Vamos falar sobre um outro tema que é interessantíssimo, que é o uso de álcool nos universitários. Eu fui coordenador de uma pesquisa que levantou como que é o uso de álcool nos universitários no Brasil todo há 2 anos atrás. Senhoras e senhores, é impressionante. Os universitários usam o álcool de uma forma como nós nunca vimos antes. Pior, quanto mais sabe sobre o álcool, os efeitos negativos do álcool, mais usam. Exemplo, estudante de medicina. Falo por conta própria, né, por experiência própria. Os estudantes de medicina têm aulas, às vezes comigo, inclusive, sobre qual o diagnóstico, dependência do álcool, síndrome de abstinência, quais são os remédios, como é que a gente trata, como é que a gente previne, como é que a gente evita. Eles atendem os pacientes alcoolizados, atendem os pacientes com trauma pós-uso de álcool. Eles deveriam, então, estar um pouco vacinados, digamos assim, sobre esse cenário. Mas os estudantes de medicina bebem muito. Numa competição que existe todos os anos, chamada Intermed. O que é Intermed? É uma disputa entre as faculdades de medicina e todas as faculdades, na verdade, não são todas, são 14, vão para uma cidade do interior e passam uma semana toda fazendo esportes para ver quem tem um rendimento, quem é a faculdade campeã naquele ano no ranking esportivo, né? Esse ambiente esportivo ele é acompanhado por muita festa, hoje em dia, que nesses últimos anos, por uso de drogas sintéticas, uso de drogas que não são plantadas, êxtase, anfetaminas, né, e metanfetaminas, e por muito uso de álcool. Mas muito uso de álcool. Os senhores não conseguem imaginar a quantidade de álcool. Existe uma disputa não oficial, não é uma disputa de jogos de futebol, natação, vôlei, basquete, é uma disputa semi-oficial, que é feita, então, à margem desse ranking, que se chama maratoma. 4 universitários, 2 de cada faculdade, sentam na mesma mesa. Então, 2 sentam aqui, 2 sentam lá. Os 2 da mesma faculdade sentam de um lado, da faculdade que compete sentam do outro lado. Não pode levantar. Tem que fazer xixi lá mesmo. São shots de cachaça que se colocam
Os dois batem ao mesmo tempo. 1, 2, 3, batem e tomam. A gente espera 15 segundos. Os dois do outro lado. Também um shot, cada um. 1, 2, 3, de uma vez só. Ganha quem? Ganha quem conseguir ficar sentado. Porque em algum momento, um deles vai cair. E vai cair em que situação? Num coma alcoólico. Quando esse rapaz cai, ele é levado para o pronto-socorro. Se ele vomitar, esse vômito entra no pulmão dele. Ele pode morrer. Os estudantes sabem disso e giram ligeiramente o tronco e a cabeça desse rapaz para que ele não vomite e não ingira o vômito. Esses são os futuros médicos do nosso país. Algo deve acontecer, algo existe no ar que nós precisamos decifrar isso daí, porque, apesar de ter o conhecimento da gravidade do problema, o jovem quer ir e vai beber mais forte, mais intenso, até ficar alcoolizado e se arriscar dessa forma. Nós, os mais velhos, os adultos, nós não podemos contemplar isso. Nós precisamos agir de uma forma mais contundente. E qual que é a ação que nós podemos ter? O que nós temos visto que o que mais funciona nessas horas, o que mais funciona é o exemplo que a gente possa dar para eles. Se o exemplo que nós damos para os nossos filhos, para os nossos alunos, para os nossos parceiros, para os nossos amigos, for um exemplo frágil, for um exemplo falso, for um exemplo insalubre, sem saúde, qualquer mensagem, proibição, mensagem de prevenção, informação, vai ter uma eficácia menor. Crianças de 6 anos de idade sabem quando o pai, quando a mãe estão alcoolizados. Eles podem não entender como que é o efeito do álcool, mas sabem que papai, que a mamãe, estão diferentes, que estão falando mais alto, que o nível de agressividade, o número de brigas aumenta. Eu digo que não é para beber na frente dos filhos de forma alguma, acho que é para beber na frente dos filhos, sim, mas sempre de forma moderada, que tenha controle em relação a isso. Porque se nós não conseguirmos dar um exemplo, dificilmente as outras ações vão ter mais eficácia nesse tema. Compulsão alcoólica e a glamorização do álcool, no próximo bloco. Drink para as mulheres, uísque para os homens, cerveja para os jovens. A publicidade direciona o seu produto a um público-alvo, glamorizando o uso da bebida. Mas a associação entre felicidade e álcool é uma fórmula muito perigosa. A nossa cultura fez do álcool uma droga legal, enquanto vivemos uma espécie de epidemia silenciosa de bebedores compulsivos. Para a OMS, esse é o principal ponto que existe no mundo de hoje. A gente chama de beber pesado episódico, ou binge drinking. O que é binge drinking? De uma vez só, no período de 2 horas, o rapaz, o homem, bebe 5 ou mais doses de qualquer tipo de bebida alcoólica. A moça, no mesmo período de 2 horas ou mais, evidentemente, né, bebe 4 ou mais doses de qualquer tipo de bebida alcoólica. Por que para a moça é menos? Porque ela tem uma área corpórea menor, ela tem um peso menor, tem menos enzimas que metabolizam o álcool no fígado, então ela precisa de menos doses para ter o mesmo quadro do que a gente chama de beber pesado episódico. Esse é o quadro mais grave, a preocupação mais séria para a OMS, Organização Mundial da Saúde, em todos os países do mundo no ano de 2014. A meta da OMS é diminuir para 2025 em 10% o número de pessoas, de jovens que têm esse binge drinking.
E por que isso é importante? Porque com essa ingestão rápida de álcool, 5 doses de qualquer tipo de bebida alcoólica, tanto faz para o corpo humano uma lata de cerveja que tem 350 ml, um teor alcoólico de 4 graus, ou um copo de chopp, que tem 330 ml, faz a mesma coisa, teor alcoólico de 4, às vezes de 5 graus, dá o mesmíssimo efeito de uma taça de vinho, que tem 100 ml, mas que tem um teor alcoólico de 13 graus, às vezes de 14 graus, 13 graus, que dá o mesmo efeito no corpo humano do que uma dose de destilado, que tem 30 ml, mas tem um teor alcoólico de 40 graus. Uma lata de cerveja dá o mesmo efeito no bafômetro do que uma taça de vinho, que dá o mesmo efeito do que uma dose de uísque. Então, o que é o beber pesado episódico? Quando de uma vez só você bebe 5 doses de alguma coisa, no período de 2 horas. Todo mundo vai passar mal? Não é verdade. Algumas pessoas têm um quadro chamado tolerância. O que é? Elas conseguem beber mais e mais até um certo nível e não ficarem embriagados. Com o passar do tempo, esse quadro começa a diminuir e a pessoa bebe um pouco só e já tem um quadro de embriaguez. Porque o corpo ficou, entre aspas, acostumado com esse efeito da bebida alcoólica. Isso aqui é muito importante. Porque se nós formos pensar em termos de celebrações, puxa, eu só vou oferecer bebidas fermentadas. A bebida fermentada, ela vai deixar o indivíduo menos alcoolizado. Vai deixar ele menos alcoolizado se ele beber menos. Se ele beber a bebida fermentada num volume grande, ele vai ficar alcoolizado também, óbvio. Essa é a razão principal que ninguém, no mundo todo, há milhares de anos, assim, ninguém bebe destilado em copo de chopp. É muito álcool concentrado. We call ourselves the Mod Squad, MOD, Merchants of Death. So, my day's ruined. Why? Dateline's doing a segment on fetal alcohol syndrome, thank you. Paulie works for the Moderation Council. A casual drinker by the age of 14, Paulie quickly developed a tolerance usually reserved for Irish dock workers. In our world, she's the woman that got the Pope to endorse red wine. Did you see the coverage the fetal alcohol people got themselves over this weekend? They made it seem like we were encouraging pregnant women to drink. A propaganda é um assunto sério no mundo todo e no Brasil também. Por quê? São grupos diferentes, né? O grupo dos médicos e dos agentes da saúde, então, entre os psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, ninguém acha que a propaganda é inócua. A propaganda estimula o consumo de álcool, lógico. Por isso que existem órgãos que tentam limitar a propaganda com regras mais específicas em relação a esse tema. Um órgão é o CONAR. A indústria pensa da seguinte forma: a decisão de beber não está voltada à propaganda. A decisão de beber existe na cabeça de cada um antes de ter a propaganda. Por exemplo, em países que não tem propaganda alguma, os jovens bebem. Mas comparação com o fumo. No fumo não tem propaganda nenhuma mais. E os jovens fumam, né? Puxa, se a propaganda não está influenciando no início, o que a propaganda faz? Por que entram milhões de reais aí com propagandas finíssimas? Segundo a indústria, eu sou médico, então eu não falo pela indústria, né? Segundo a indústria, a propaganda ela visa a roubar aquele cliente, aquele bebedor que era de uma marca e passar para o bebedor de outra marca. E nessa discussão, nós não temos acordo. Os médicos achando que qualquer propaganda é ruim e os membros da indústria achando que a propaganda em si não é ruim, que ela faz é roubar de uma marca para outra. O que acontece no Brasil? No Brasil, existe uma regulamentação em relação a isso, onde propaganda de bebida alcoólica
existe quando a bebida alcoólica ela tem mais que 13 graus. Ou seja, a cerveja não é considerada, por esta regulamentação, então, como bebida alcoólica. Por isso que pode ter propaganda de cerveja no horário nobre. Aí. Então, quem é da área da saúde vai investigar o assunto sempre com um olhar negativo em relação à bebida alcoólica. Mas existe algum fator, por exemplo, protetor mais intenso? Podemos pesquisar isso? Existe o consumo moderado? Podemos, por exemplo, sentar junto com a indústria? Não. Tudo é visto de uma forma assim, bem negativa. Por quê? Os líderes da saúde pensam que a indústria tem um objetivo, que é o lucro. E, para ter esse lucro, ela faz qualquer coisa, inclusive enganar os outros de que está fazendo ações ligadas à responsabilidade social. A indústria, por sua vez, eu tenho uma visão externa aqui, né? A indústria fala, nós temos um produto, nós reconhecemos que esse produto não é um produto que não causa mal algum, mas nós precisamos sentarmos juntos e fazermos esforços em comum aí para saber como que esse produto, que existe há milhares de anos, continua existindo por mais tantos anos, tentando causar o menos mal possível. Do lado da indústria, eu vi algumas cabeças pensando assim, deixa o pessoal falar, eles são xiitas, radicais, não vai levar a nada. E o pessoal da saúde também, com a única chance que nós temos para ter um futuro melhor, um mundo melhor, é aumentar o preço da bebida alcoólica e fazer com que isso fique longe das mãos de gananciosos. Essas posturas radicais de um lado e de outro fazem o cenário que nós temos hoje, Luiz Eduardo. Um cenário pobre, um cenário de posturas radicais, onde os jovens continuam bebendo cada vez mais cedo, álcool e direção é um problema sério, e nós não temos avançado muito em relação a isso. Um avanço que teve foi que no dia 12 de março de 2014, a OMS lançou um relatório sobre saúde e álcool. E, pela primeira vez, a OMS lançou o que a gente chama uma métrica. Senhora, é isso que nós temos. Pá! Gostando ou não gostando, é isso que nós temos. Aqui estão os índices de prevalência, de dependência, aqui estão os países que estão indo bem, aqui estão os países que estão indo mal. Por quê? A OMS colocou para esse relatório um objetivo, em 2025, daqui a 9 anos, então, de diminuir em 10% no mundo todo o índice de beber pesado episódico, o índice do uso nocivo de álcool. Essa é a meta que a OMS tem. Como que ela vai fazer isso? A OMS ela trabalha com os continentes. Então, o que nós temos na América do Norte, América Central, América do Sul, é uma América só. Nós não vamos trabalhar com comparações com a Oceania, com a Europa, com a África, é só com as Américas. Talvez nós consigamos dar um passo adiante. Ao contrário do que muitos pensam, o álcool não cura as nossas angústias, mas ele pode sim ajudar a prevenir algumas doenças. No próximo bloco. A cachaça é o álcool da cultura brasileira, tema de diversas obras em nossa literatura. Para Rubem Braga, ele diz: sim, cachaça faz mal, e quanto mais, pior. Mas foi com a cachaça que o brasileiro pobre enfrentou a floresta e o mar.
Varou esse mundo de águas, de terras, construiu essa confusão meio dolorosa, às vezes pitoresca, mas sempre comovente, a que hoje chamamos Brasil. É com essa cachaça que ele, através dos séculos, vela seus mortos, esquenta seu corpo, esquece a dureza do patrão e a falseta da mulher. Ela faz parte do seu sistema de sonho e de vida. É como um sangue da terra que ele põe no sangue. Para Carlos Drummond de Andrade, nós temos outra passagem. Queiram ou não queiram seus adversários, a cachaça é uma utilidade pública, dado histórico nacional e remédio que não se compra nas farmácias. E costuma produzir muito mais efeito que as drogas sofisticadas, com suas bulas herméticas. Não lhe faço apologia de que não precisa. Registro sua presença cultural, seu fascínio sobre a mente do povo. Há mais de 25 anos, apareceu na literatura, e aparece todos os anos, os efeitos benéficos do álcool. Sim, isso também é verdade. O uso moderado de bebidas alcoólicas, dentro de um contexto acompanhado de exercícios e de dieta, traz um benefício importante, especialmente para risco de acidente cardiovascular e para risco de acidente vascular cerebral, AVC. O que isso quer dizer? Em estudos, que nós damos o nome de estudos de coorte, estudos longos, de 30, 40, 50 anos, o que o mundo todo vê é que o indivíduo que bebe de forma moderada, muitas vezes acompanhado dessa dieta mediterrânea, uma dieta rica em fibras e com pouco carboidrato, acompanhado de exercícios físicos, tem um risco menor de ter um acidente cardiovascular, de ter um infarto do miocárdio, do que aquele indivíduo que bebe muito, óbvio, isso não precisava saber, mas ele tem um risco menor do que aquele indivíduo que não bebe nada. Puxa, então o álcool seria um protetor? Sim, o álcool seria um protetor dentro desse cenário. Obviamente, isso mal interpretado pelos jovens, acabam usando o álcool como se fosse remédio. Não é essa a ideia. A ideia não é... O álcool não é um remédio. O álcool não funciona para prevenir acidentes cardiovasculares. Nenhum médico vai receitar: o senhor tome uma taça de vinho à noite, nas refeições, para poder prevenir. Não é esse o sentido. O sentido é que o uso moderado ele dá uma mortalidade menor do que aquele indivíduo que não bebe nada. E, obviamente, menor ainda do que aquele indivíduo que bebe muito. Então, o álcool, sem a menor dúvida, ele tem um fator protetor que cada vez é mais estudado de uma forma interessante. Tratamento de quem tem dependência do álcool é um desafio para a medicina dos mais intensos. Por quê? Porque a recaída faz parte do quadro clínico. O indivíduo voltar a beber depois de ter prometido que não ia beber mais é o comum. Eu sei que é chato, eu sei que é desagradável, eu sei que é triste, mas faz parte do quadro clínico. Por que eu falo abstinência? Porque hoje em dia, 2014, nós sabemos, pela medicina, muito pouco sobre por que alguém fica com dependência e como que a gente trata dessa pessoa. A postura que nós temos é mais ou menos como os médicos tisiologistas, os médicos que cuidavam de tuberculose em 1890, 1900, 1905. Naquela época, os médicos eles sabiam fazer o diagnóstico de quem tinha um quadro de tuberculose. A pessoa tinha dor no peito, febre, escarrava sangue. Os médicos sabiam que se a pessoa fosse para Campos do Jordão, nas montanhas, se fosse para os Alpes, elas iriam ficar melhores, mas elas não sabiam que a causa da tuberculose era o que a gente chama do bacilo de Koch. Elas não sabiam disso. Hoje nós conseguimos identificar quando o paciente tem dependência do álcool, ele não consegue beber, ele perdeu o emprego, está perdendo a família, nega que tenha esse
comportamento, às vezes tem já uma alteração no fígado, uma cirrose, uma pancreatite, uma esteatose hepática. Ele tem prejuízos. Nós sabemos que se ele ficar sem beber nada, ele vai ficar bom, mas nós não sabemos qual a causa que levou ele até essa dependência de bebidas alcoólicas. Em 1988, depois de parar de beber, o filósofo Gilles Deleuze relatou em entrevista para a jornalista francesa Claire Parnet a sua difícil relação com o álcool. Um alcoólatra é alguém que está sempre parando de beber, ou seja, está sempre no último copo. E o que quer dizer o último? Quer dizer, ele não suporta beber mais naquele dia. É o último que lhe permitirá recomeçar no dia seguinte. Beber, se drogar, são atitudes bem sacrificiais. Oferece-se o corpo em sacrifício. Por quê? Porque há algo forte demais que não se poderia suportar sem o álcool. Então, tratamento significa, muitas vezes, em abstinência. Para todo mundo? Não, para quem tem a dependência. E para quem não tem a dependência? Dá para você ter controle e poder fazer um uso moderado, um uso ocasional de bebidas alcoólicas. Medicamentos ajudam? Sim, medicamentos ajudam, especialmente quando o indivíduo quer parar de beber. Alcoólicos Anônimos ajudam muito, muito. Nós temos uma confiança muito grande no grupo de Alcoólicos Anônimos. No serviço que nós temos no Hospital das Clínicas, em São Paulo, existe um grupo de Alcoólicos Anônimos dentro do próprio serviço do HC. Alcoólicos Anônimos partem de uma filosofia diferente. Nós não pensamos exatamente igual, mas nós respeitamos e acreditamos que isso possa ajudar um grupo forte de pacientes. O A resolve tudo? Alcoólicos Anônimos resolve tudo? Não, também não resolve tudo, mas é uma ferramenta importante que vai poder ajudar um grupo forte de pacientes. O médico é importante? Bom, claro, eu não tenho vergonha de ser médico, né? Não tenho vergonha, mas a abordagem médica, muitas vezes, ela é mais limitada, ela fica limitada ao diagnóstico, ao tratamento e alguma orientação para prevenção. O mergulho na alma do paciente, o mergulho na história do paciente, entender as relações interpessoais e como que isso é acompanhado na história dele, aonde o álcool entra para temperar essa história dele, fazem parte de uma atividade essencial no meu grupo, que são as atividades psicoterápicas. Nós sabemos que existe como se fosse uma certa predisposição genética. Não quer dizer que o alcoolismo seja hereditário, mas existe uma certa facilitação para que famílias de pessoas que bebem muito, não só pelo modelo, mas também em termos bioquímicos, favoreçam os jovens a beberem muito também. Como se houvesse uma certa facilidade para metabolizar o álcool e o álcool desse reações mais positivas, mais agradáveis. Ao mesmo tempo, existe o contrário. Existem famílias que têm uma certa rejeição do álcool, a reação com o álcool acaba sendo uma reação mais negativa. O que nós imaginamos para esse futuro? Futuro talvez uns 40, 50 anos daqui para frente. Talvez a gente consiga identificar quais são aquelas pessoas que vão ter um risco maior de, ao ter a ingestão de álcool, poderem usar o álcool de forma que dê mais prazer. Não vai resolver o assunto, porque, obviamente, que envolve aspectos psicológicos, né? Tudo não fica explicado pela biologia só. Quer dizer, se a pessoa está mais estressada, angustiada, triste ou feliz, envolve aspectos, mais do que psicológicos, aspectos sociais. O que é essa sociedade que nós chamamos, esse mundo pós-moderno? É um mundo onde os nossos valores, muitas vezes, eles ficam diluídos. A bebida entra aí, mas não é só a bebida. O consumismo, né, de uma forma geral, a busca por coisas novas e na falta de um momento para você poder conversar, refletir, pensar, orar,
de você ter um sentido maior na sua vida interior. A falta dessa postura um pouco mais introspectiva, ela dá margem a que você vá buscar essas muletas. A bebida, ela entra aí. Ela não entra para todo mundo da mesma forma, mas para essas pessoas que têm a alma mais pobre, a bebida ela entra e ela tem o seu espaço e ela cresce dentro do indivíduo dessa forma. Não por menos, ele vai voltar e vai buscar novas marcas de bebidas, ou novos tipos, ou novos gostos, para poder tentar saciar um pouco a sua angústia. Acho que essa é a palavra adequada. Não vai saciar. Diminui por 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Depois volta e volta pior ainda. Sentia-me à vontade em tudo. Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, nada me satisfazia. Cada alegria fazia-me desejar outra. Ia de festa em festa. Acontecia-me dançar noites a fio, cada vez mais louco com os seres e com a vida. Por vezes, já bastante tarde, nessas noites em que a dança, o álcool leve, o meu desenfreamento, o violento abandono de cada qual me lançavam para um arrobo ao mesmo tempo laço e pleno. Parecia-me, no extremo da fadiga e no lapso de 1 segundo, compreender, enfim, o segredo dos seres e do mundo. Mas a fadiga desaparecia no dia seguinte, e com ela o segredo. E eu atirava-me outra vez. Esse programa faz parte da série Drogas no Mundo Contemporâneo, que você encontra no site da CPFL Cultura. O nome alcoólatra, esse sufixo atra no final significa adoração. Nós chamamos de alcoólatra ou alcoolista ou alcoólico. Como a gente poderia, de alguma maneira, tentar mudar isso para um futuro aí, para as próximas gerações?